Juízes 6 nos coloca diante de um tempo em que Israel estava oprimido, escondido e vivendo com medo dos inimigos. Mas nesse capítulo existe um código espiritual perdido, uma chave que revela como Deus chama, fortalece e levanta homens comuns para vencer gigantes espirituais. Enquanto o povo se escondia nas cavernas, vivendo como derrotados, Deus enxergava Gideão como guerreiro valente. O contraste é radical. Os homens viam fraqueza, mas Deus enxergava um escolhido. O mundo via medo, mas o céu via chamado. O choque de Juízes 6 é que Gideão não acreditava nele mesmo, e ainda assim, Deus confiou nele. O código perdido é que Deus não escolhe segundo a aparência ou a força humana, mas segundo a sua soberania. Gideão dizia: "Eu sou o menor na minha casa." E Deus respondia: "Eu estarei contigo e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem." Se você entender o código escondido em Juízes 6, vai compreender como Deus transforma fraqueza em força, medo em coragem e homens comuns em instrumentos de libertação. Hoje vamos mergulhar nesse texto esquecido e revelar o segredo espiritual que está escondido no chamado de Gideão. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode ser a virada espiritual que a sua vida precisa. Juízes, capítulo 6. Abre-se como um retrato sombrio de uma nação que havia perdido sua essência espiritual. O texto começa dizendo: "Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos." Juízes 6:1. Aqui está a raiz de toda a ruína. O povo fez o que era mal. O abandono da obediência abriu as portas para a opressão. O ciclo que se repete em todo o livro dos Juízes se manifesta novamente. Primeiro o pecado, depois a opressão. Em seguida, o clamor e, por fim, a libertação. Mas em Juízes 6, o Espírito Santo expõe um detalhe que vai além da simples cronologia dos fatos. Quando o pecado amadurece, o povo de Deus não apenas sofre, ele se esconde. O versículo 2 mostra esse quadro. "E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Por causa deles, as covas que estão nos montes e as cavernas e os lugares fortes." Um povo chamado para conquistar estava agora vivendo como fugitivo. Aqueles que deveriam erguer altares ao Senhor estavam encolhidos em buracos na terra, acreditando que a escuridão poderia protegê-los. Charles Spurgeon, ao refletir sobre a fraqueza espiritual do povo de Deus, declarou certa vez: "Não é a espada de Golias, nem a lança de Saul que derrotam o povo de Deus. É a sua própria covardia espiritual que o conduz à derrota." A frase ecoa diretamente no contexto de Juízes 6. Não era a força dos midianitas que realmente derrotava Israel, mas a ausência de confiança no Deus que os havia tirado do Egito. A narrativa continua descrevendo que os midianitas vinham como enxames de gafanhotos, arrasando tudo em seu caminho. O texto afirma que destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Juízes 6:4. Esse é um retrato espiritual profundo. Sem a proteção da presença de Deus, todo o esforço humano se torna vão. O povo semeava com suor, mas colhia apenas destruição. Quantos hoje vivem exatamente assim? Trabalham, constroem, ajuntam, mas veem seus frutos consumidos por forças que não conseguem explicar. A falta de paz, a ausência de alegria, a constante sensação de perda são sintomas de um coração que se afastou da presença de Deus. Spurgeon advertiu sobre essa realidade com palavras fortes. O pecado é um ladrão que abre as portas de nossa casa e convida o inimigo a entrar. Não nos surpreendamos quando, tendo amado o mundo vem a colher os frutos do nosso trabalho.
Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Eles haviam se entregado ao pecado, e o fruto disso era uma colheita roubada, uma vida reduzida a sobreviver em cavernas. O chamado de Israel era ser cabeça e não cauda, mas em Juízes 6, vemos o contrário. A vergonha substituiu a honra, o medo substituiu a coragem, a derrota substituiu a vitória. A identidade do povo havia sido distorcida. Eles foram chamados para serem luz, mas estavam apagados. Esse é sempre o destino de quem rejeita a palavra. Perde-se a identidade e o que resta é apenas vergonha. Spurgeon pregou algo que ecoa fortemente nesse ponto. Um cristão escondido é uma contradição. Fomos salvos para brilhar, não para nos esconder em covas. A timidez diante do mundo é um insulto ao sangue que nos comprou. Israel havia se tornado exatamente isso. Um povo salvo por Deus, mas escondido dos inimigos. Uma nação escolhida, mas acuada, uma luz, mas apagada. O contraste é duro e inevitável. Quando o povo de Deus deixa de confiar em sua presença, inevitavelmente acaba aceitando a identidade que o inimigo lhe impõe. O código perdido em Juízes 6 começa a se revelar. Aqui, a verdadeira derrota não vem de fora, mas de dentro. Os midianitas eram apenas a consequência de um abandono anterior. O medo era apenas o fruto do pecado cultivado. Deus não havia mudado. Ele continuava sendo o mesmo, com o mesmo poder e a mesma aliança. Mas Israel havia mudado, e quando a fé se perde, até o menor dos inimigos parece gigante. Esse é o primeiro, chamado de Juízes 6 para nós. Não permita que o pecado roube a sua posição espiritual. Não aceite viver escondido em cavernas, como quem teme aos homens mais do que teme a Deus. O Senhor não nos chamou para a covardia, mas para a vitória. Como Paulo diria séculos depois, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Juízes 6 nos mostra que a caverna nunca será o lugar do povo de Deus. A caverna é apenas o reflexo de uma fé apagada, de uma obediência quebrada, de um coração que esqueceu a aliança. Mas é exatamente nesse cenário de medo, cavernas e vergonha que o Senhor vai revelar o código perdido, porque mesmo em meio ao juízo, Ele sempre prepara um chamado. Sempre há um Gideão sendo moldado para romper o ciclo da derrota. No meio do caos descrito em Juízes 6, a cena muda de perspectiva. Depois de mostrar o povo escondido, humilhado e roubado, o texto nos leva para uma eira, onde um homem comum, Gideão, malhava trigo em um lagar para o esconder dos midianitas. Esse detalhe é revelador. Gideão estava tentando sobreviver, guardando o pouco que possuía. Era uma ação de medo e de prudência humana, mas também de desespero. E é exatamente ali, no lugar da limitação, que Deus decide aparecer. O versículo 12 registra: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Esse versículo é um choque. Gideão não parecia valente. Ele estava escondido, inseguro e aflito, mas o céu o chama pelo que ele ainda não via em si mesmo. Deus não o chama de covarde, mas de valente. Não o chama de fraco, mas de guerreiro. Essa é a essência do código que se começa a revelar. Deus não vê como o homem vê. Enquanto os olhos naturais enxergam medo, os olhos de Deus enxergam propósito. Spurgeon, pregando sobre o chamado divino, afirmou: quando Deus olha para um homem, ele não vê apenas o que ele é, mas o que a sua graça pode fazer dele. O madeiro bruto nas mãos do escultor já contém a obra-prima, e o Senhor não erra em sua escolha. Isso é exatamente o que acontece com Gideão. Aos seus próprios olhos, ele era o menor da casa de seu pai, pertencente à família mais pobre de Manassés. Aos olhos dos seus inimigos, não passava de mais um israelita impotente.
mas aos olhos de Deus, ele era um guerreiro valente. A resposta de Gideão é a mesma de muitos hoje. Ele olha para as circunstâncias e questiona: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Juízes 6:13. Gideão não entende como o Deus dos milagres pode permitir tamanha ruína. O coração dele está dividido entre a fé do passado e a miséria do presente. Quantos não vivem assim, sustentados por memórias de um Deus que agiu, mas sem esperança de que ele possa agir novamente? O versículo seguinte é ainda mais impactante. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6:14. O que Gideão chama de fraqueza, Deus chama de força. O que Gideão considera insuficiente, Deus transforma em chamado. Essa é a lógica divina. Não é sobre quem nós somos, mas sobre quem está conosco. A força de Gideão não estava em seu braço, mas na presença do Senhor. Spurgeon certa vez declarou: um homem fraco com Deus é mais forte do que um exército sem ele. A força não está na espada, mas na promessa daquele que diz: eu estarei contigo. O segredo não era Gideão, mas o Deus que o enviava. Esse é o código perdido que precisa ser redescoberto. Deus não espera perfeição para chamar, Ele chama para aperfeiçoar. O Senhor não busca os capacitados, mas capacita aqueles a quem chama. A insistência de Gideão em se ver pequeno é o reflexo de muitos cristãos que vivem prisioneiros da autoimagem. Ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Juízes 6:15. O discurso da limitação é sempre o mesmo. Sou pequeno, sou pobre, sou fraco, sou incapaz. Mas Deus não discute com Gideão sobre sua análise pessoal. Ele apenas responde: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6:16. O código aqui é profundo. O chamado não depende de quem somos, mas de quem nos acompanha. A equação é simples. Um homem plaz Deus, vitória. Gideão só precisava crer nisso, e nós também. O anjo que aparece não é apenas um mensageiro. Muitos intérpretes entendem que se trata de uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo antes de sua encarnação. Isso mostra que Gideão não recebeu apenas uma palavra, mas recebeu a própria presença do Senhor. Spurgeon pregou: quando Cristo vem até nós, Ele não traz apenas uma mensagem, Ele traz a si mesmo, e isso basta. Essa é a essência do chamado de Gideão. O segundo código perdido em Juízes 6 é este: a presença de Deus redefine quem somos. O que o mundo chama de insignificante, o Senhor chama de instrumento. O que os homens desprezam, Ele escolhe. O que nós rejeitamos em nós mesmos, Ele transforma em vitória. Gideão não foi chamado porque era forte, mas porque Deus queria manifestar a sua força na fraqueza. O anjo do Senhor não apenas nomeia Gideão como valente, mas o envia com uma ordem: vai nesta tua força. O medo poderia ter paralisado Gideão, mas a palavra liberada pelo Senhor o levantou. Isso também acontece conosco. A palavra de Deus é suficiente para romper cavernas de medo e nos colocar no caminho do propósito. Não se trata de olhar para dentro e encontrar coragem, mas de olhar para cima e crer na promessa. Assim como Gideão, muitos hoje vivem escondidos, presos à visão limitada das circunstâncias. Mas o Senhor ainda se apresenta dizendo: eu sou contigo. Esse é o chamado, que transforma a covardia em coragem, a fraqueza em força e homens comuns em guerreiros da fé. Esse é o código perdido que Juízes 6 nos devolve.
A identidade do povo de Deus não é definida pelo inimigo, nem pelas circunstâncias, mas pela voz daquele que chama. Depois de receber a palavra do anjo do Senhor, Gideão ainda estava cercado por dúvidas e insegurança. Ele havia ouvido que era chamado para libertar Israel, mas o peso da opressão, a vergonha nacional e a própria incredulidade ainda falavam mais alto em seu coração. Por isso, pediu um sinal. Queria a confirmação de que realmente era o Senhor quem falava com ele. Gideão preparou uma oferta de carne e pães, colocou-a sobre a rocha e então o anjo do Senhor tocou o sacrifício com a ponta do cajado. Imediatamente, fogo subiu da rocha e consumiu a oferta, e o anjo desapareceu diante de seus olhos. Juízes 6:21. A reação de Gideão foi de espanto e medo. Ele exclamou: "Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face." Juízes 6:22. Para um israelita, ver o Senhor significava morte certa, porque ninguém poderia ver a glória de Deus e permanecer vivo. Gideão pensou que sua história terminaria ali, diante da santidade divina. Mas então ouviu uma das declarações mais marcantes de toda a Escritura: "Paz seja contigo, não temas, não morrerás." Juízes 6:23. Esse momento é crucial. Antes de levantar Gideão como guerreiro, o Senhor o restaura como filho. Antes de enviá-lo para a batalha, dá-lhe paz. Gideão estava acostumado ao medo, à vergonha e à fuga, mas não à paz. E é aqui que nasce o altar que mudaria sua vida. O texto diz que ele edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é Paz. Em hebraico, Yahvé Shalom, Juízes 6:24. Spurgeon, pregando sobre a paz de Cristo, disse: "A paz que Cristo dá não é a ausência de problemas, mas a presença dele em meio a todos eles. É uma paz que canta no meio das tempestades, que confia no meio das guerras e que repousa mesmo no vale da sombra da morte." Gideão não recebeu a promessa de que não enfrentaria batalhas, mas de que teria paz em meio a elas. Esse é o código perdido revelado no altar. Antes de vencer fora, é preciso ser vencido dentro pela paz de Deus. A experiência de Gideão mostra que a guerra espiritual não começa no campo de batalha, mas no coração. Um homem em paz com Deus é mais forte do que um exército inteiro em pânico. O altar de Gideão foi a marca de um novo tempo. Até ali, ele se via como o menor da casa do pai. Mas agora entendia que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Até ali ele vivia escondido em cavernas, mas agora tinha um altar no campo aberto. O medo dava lugar à confiança. Esse código é essencial para nós. Quantos vivem como Gideão, cercados de dúvidas e temores, perguntando se realmente Deus está com eles? Quantos olham para as lutas externas e sentem que não têm forças para resistir? O Senhor responde da mesma forma: "Paz seja contigo." Não é uma promessa superficial, mas a garantia da presença que sustenta. Spurgeon afirmou: "Quando Cristo fala paz, mesmo o coração mais turbulento se acalma. Não há vento que resista à sua voz, nem tempestade que se mantenha diante da sua ordem." É importante notar que Gideão não ergueu um altar ao medo, nem à vitória, mas à paz. Isso revela que a verdadeira força não vem de circunstâncias, mas da certeza da aliança com Deus. Quem tem paz com Deus pode enfrentar qualquer inimigo, porque já venceu a maior batalha, a guerra interior. Muitos crentes hoje lutam guerras erradas, correm atrás de vitórias exteriores sem antes terem estabelecido um altar de paz interior. Querem derrubar midianitas sem primeiro derrubar os altares da ansiedade, da incredulidade e do medo dentro de si. Gideão nos ensina que o código perdido para a vitória espiritual é simples e profundo. Primeiro, paz com Deus. Depois, vitória.
contra os inimigos. O altar chamado O Senhor é Paz não foi apenas uma lembrança pessoal. Foi um testemunho público de que a verdadeira paz não é encontrada em cavernas, nem em estratégias humanas, mas na presença viva do Senhor. Gideão não precisava mais se esconder, porque agora sabia que a paz de Deus era maior que qualquer ameaça. Esse é o terceiro código de Juízes 6. A guerra que enfrentamos não se vence com ansiedade, mas com paz. O inimigo pode vir como um exército de gafanhotos, mas não pode destruir um coração firmado no Senhor. A vida pode arrancar frutos, mas não pode roubar a paz que vem do altar. O mundo pode nos chamar de fracos, mas a voz de Deus nos chama de valentes. Antes de empunhar a espada, Gideão levantou um altar. Antes de libertar Israel, foi libertado do medo. Antes de se tornar guerreiro, se tornou adorador. Esse é o caminho de todo servo de Deus. Primeiro ser conquistado pela paz, depois conquistar pelo poder da presença. Depois de receber a paz de Deus no altar que chamou de O Senhor é Paz, Gideão ainda não estava pronto para enfrentar os midianitas. Antes da batalha contra os inimigos de fora, havia uma batalha dentro de sua própria casa. O texto de Juízes 6 nos mostra que na mesma noite em que o Senhor lhe deu paz, também lhe deu uma ordem dura e inegociável. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Juízes 6:25. Esse é um momento decisivo. O povo de Israel clamava a Deus por libertação, mas ainda mantinha altares idólatras dentro de suas casas. O inimigo externo só tinha poder porque o povo sustentava inimigos internos. A libertação não poderia começar enquanto os altares de Baal permanecessem de pé. Por isso, antes de derrubar os exércitos de Midian, Gideão precisava derrubar o altar de Baal. A ordem do Senhor é clara. Não há como servir ao Deus vivo e manter altares erguidos ao mundo. O primeiro ato de guerra não é contra homens, mas contra ídolos. O código perdido em Juízes 6 é este: a vitória começa com purificação. Spurgeon disse: a Igreja de Deus nunca será vitoriosa contra o mundo enquanto não for primeiro purificada em sua própria casa. O altar de Baal, ainda que seja escondido no quintal, é suficiente para atrair a ira do céu. Gideão obedeceu, mas fez isso à noite, porque tinha medo. Ele ainda não estava completamente livre do temor humano, mas deu o passo necessário. Derrubou o altar de Baal, cortou o bosque e edificou um novo altar ao Senhor. Esse ato foi como uma declaração pública: em minha casa não haverá outro Deus além do Senhor. A reação da cidade foi imediata. Quando os homens viram o altar de Baal destruído, perguntaram quem havia feito aquilo. Descobriram que fora Gideão e exigiram sua morte. O próprio pai de Gideão, antes idólatra, tomou sua defesa dizendo: porventura apleiteareis vós, por Baal, se é Deus por si mesmo contenda. Juízes 6:31. A idolatria foi exposta e Gideão recebeu até um novo nome, Jerubaal, que significa que Baal contenda contra ele. Esse episódio revela uma verdade profunda. Quando você derruba os altares errados, o mundo se levantará contra você. O sistema que antes se beneficiava da idolatria exigirá sua cabeça. Mas é exatamente essa oposição que confirma que o caminho é o certo. Spurgeon afirmou: não tema a ira dos homens quando está obedecendo a Deus. Melhor cair sob o ódio do mundo do que sob o silêncio do céu. O altar de Baal simboliza tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Para Israel, era a idolatria explícita, o culto a deuses estranhos. Para nós, pode ser a confiança nas riquezas, a dependência do prazer, o amor ao pecado secreto.
A ordem do Senhor continua a mesma. Derrube o altar, destrua o bosque, edifique ao Senhor um altar novo. Não há paz verdadeira sem santidade, não há vitória sem renúncia, não há avivamento sem purificação. Muitos querem enfrentar os midianitas sem antes enfrentar os ídolos da própria alma. Querem vitória pública sem arrependimento privado. Mas o Senhor não unge guerreiros que ainda dividem seu coração com Baal. O código perdido em Juízes 6 é este: antes de conquistar, é preciso purificar. Quando Gideão obedeceu, mesmo com medo, desencadeou um processo que mudaria a história de Israel. O altar de Baal derrubado foi o ponto de partida para a libertação nacional. Foi ali que a autoridade espiritual começou. Enquanto o povo vivia acuado em cavernas, Gideão levantava-se para dizer: não serviremos a Baal. O poder não estava em sua força, mas em sua obediência. Spurgeon, falando sobre a necessidade de coragem diante da idolatria, disse: se você quer que Deus esteja do seu lado, esteja você primeiro do lado dele, ainda que isso lhe custe amigos, família e reputação. É melhor ficar sozinho com Cristo do que acompanhado com o diabo. Gideão experimentou essa realidade. A cidade inteira se levantou contra ele, mas Deus estava ao seu lado. Esse é o quarto código de Juízes 6. A libertação não acontece enquanto os altares errados permanecem de pé. Não adianta pedir vitória sobre os inimigos se ainda alimentamos ídolos escondidos. O altar de Baal precisa ser derrubado para que o altar do Senhor seja exaltado. A purificação da casa vem antes da conquista do território. Assim como Gideão, cada cristão é chamado a começar pela sua própria vida. Não basta denunciar os pecados do mundo se ainda há pecados tolerados dentro de casa. Não adianta clamar por avivamento se ainda há ídolos secretos no coração. O Senhor continua dizendo: derruba o altar de Baal e edifica-me um altar. Esse é o começo da verdadeira vitória. Depois de derrubar o altar de Baal e purificar a casa, Gideão estava pronto para dar o próximo passo em seu chamado. Mas algo extraordinário precisava acontecer. Ele não poderia enfrentar os midianitas apenas com coragem humana. O texto de Juízes 6:34 declara: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Esse versículo revela um dos códigos espirituais mais importantes de todo o capítulo. A vitória não vem de dons naturais, mas do revestimento sobrenatural do Espírito de Deus. O verbo usado no hebraico para revestir é impressionante. Significa literalmente que o Espírito se vestiu de Gideão. Não foi apenas Gideão que recebeu o Espírito. Foi o Espírito que assumiu Gideão como sua veste, como seu instrumento, como sua arma. Gideão já não era apenas um homem comum, era agora um homem possuído pela presença divina. Isso mostra que a guerra espiritual nunca é vencida por estratégias humanas, mas pela capacitação sobrenatural. Spurgeon, refletindo sobre a obra do Espírito Santo, disse: um homem cheio de si mesmo é um fardo para a igreja, mas um homem cheio do Espírito é uma bênção para o mundo. Não importa quão pequeno seja, se o Espírito o usar, ele se tornará maior que gigantes. Gideão era o menor de sua família, mas agora se tornava a trombeta de Deus para Israel. O toque da buzina que ele fez ecoar não era apenas um som de convocação militar, mas um sinal de que o Senhor estava levantando seu povo para a guerra. Até esse ponto, Gideão era um homem marcado pelo medo, pelas dúvidas e pelas inseguranças. Mas quando o Espírito o revestiu, o mesmo que se escondia em cavernas, agora marchava à frente de um exército. Essa é a transformação que apenas a presença de Deus pode realizar. Não é motivação psicológica, nem força de vontade. É o Espírito que transforma covardes em guerreiros. Esse é um código perdido em muitos dias atuais.
A igreja tenta enfrentar seus inimigos com métodos humanos, mas esquece que a única arma verdadeira é o revestimento do Espírito. Estratégias podem organizar, mas apenas o Espírito pode dar vitória. Gideão não venceu porque era astuto, mas porque foi vestido por Deus. Spurgeon também declarou: nada podemos sem o Espírito de Deus. Somos como ferramentas quebradas, instrumentos sem cordas, tochas apagadas, mas com o Espírito, até o mais simples entre nós pode incendiar nações inteiras. Essa verdade ecoa no chamado de Gideão. Sem o Espírito, ele era apenas um agricultor com medo. Com o Espírito, era um libertador em nome do Senhor. Quando Gideão tocou a buzina, as tribos começaram a se juntar a ele. O Espírito não apenas o revestiu, mas o capacitou a influenciar outros. Esse é outro princípio importante. A unção de Deus não é apenas para a nossa própria vida, mas para convocar e levantar outros ao redor. Gideão sozinho não poderia derrotar os midianitas, mas ungido pelo Espírito, tornou-se um catalisador de coragem para todo Israel. O código revelado aqui é que o Espírito Santo não apenas nos dá paz interior ou nos chama pelo nome, mas também nos reveste para a batalha. Muitos querem o conforto do Espírito, mas não entendem que ele também é o Espírito da guerra santa, aquele que levanta guerreiros para enfrentar os inimigos da fé. Quando o Espírito reveste, ele coloca sobre nós uma armadura invisível, que nenhuma força humana pode resistir. Gideão não precisava mais se apoiar em sua fraqueza. Ele podia avançar, porque o Senhor o havia tomado como instrumento. Esse é o mesmo padrão que vemos em toda a Escritura. Moisés só pôde enfrentar Faraó porque o Espírito estava com ele. Davi só pôde derrubar Golias porque o Espírito do Senhor se apoderara dele. Os apóstolos só puderam pregar com ousadia porque foram cheios do Espírito no Pentecostes. A guerra espiritual nunca foi sobre capacidade humana, mas sobre a presença de Deus. Esse é o quinto código de Juízes 6. A preparação verdadeira para a guerra é o revestimento do Espírito Santo. Não importa se você é o menor, se não tem recursos, se não tem posição. Quando o Espírito o toma, você se torna o instrumento que o Senhor escolheu para manifestar sua glória. Spurgeon concluiu isso com clareza: dê-me um homem cheio do Espírito Santo, e ele fará mais pela causa de Cristo do que milhares de homens cheios de sabedoria do mundo. Gideão é a prova viva dessa verdade. Um homem fraco, revestido de Deus, se tornou libertador de uma nação inteira. Assim, a preparação de Gideão para a guerra não começou com armas, mas com unção. Não começou com estratégias, mas com o Espírito. Esse é o segredo que a igreja precisa resgatar. A vitória não vem de nós, mas dele. O Espírito que veste homens comuns continua sendo a chave para libertar povos inteiros. Mesmo depois de ter visto o fogo consumir o sacrifício, de ter erguido o altar chamado O Senhor é Paz, de ter derrubado o altar de Baal e de ter sido revestido pelo Espírito Santo, Gideão ainda lutava contra suas inseguranças. O chamado de Deus estava claro, mas o coração de Gideão ainda tremia diante da missão impossível de enfrentar os midianitas, cujo exército era incontável como a areia do mar. Assim, ele pediu a Deus um sinal. Na verdade, pediu 2 sinais. E é nesse detalhe que encontramos outro código escondido em Juízes 6. Gideão colocou um velo de lã na eira e pediu que, se Deus fosse realmente usá-lo para livrar Israel, o orvalho caísse apenas sobre o velo, permanecendo seco todo o chão ao redor. E assim aconteceu. Na manhã seguinte, o velo estava tão encharcado que ele torceu e encheu uma taça inteira de água, enquanto o solo estava seco. Mas Gideão ainda não estava satisfeito. Ele pediu mais uma prova, invertendo o pedido, que o velo ficasse seco e todo o chão ao redor se molhasse. E novamente o Senhor atendeu.
Esse episódio tem sido interpretado de diferentes formas ao longo da história. Alguns veem nele uma demonstração da paciência de Deus com a fraqueza humana. Outros enxergam uma falta de fé de Gideão, que exigiu provas sucessivas, mesmo após tantas confirmações. Seja como for, o ponto central é este: Deus não rejeitou Gideão por causa de suas inseguranças, mas respondeu com graça e firmeza, confirmando a promessa de que estaria com ele. Spurgeon, refletindo sobre essa passagem, disse: "Não é a grande fé que salva, mas a fé no grande Salvador." Gideão tinha fé pequena, misturada com muitas dúvidas, mas essa pequena fé estava firmada em um grande Deus, e por isso não falhou. Essa é uma chave importante. Deus não exige perfeição de nossa fé, mas exige que depositemos nossa confiança nele. Uma fé imperfeita em um Deus perfeito ainda é mais poderosa do que uma fé perfeita em um Deus falso. O sinal do velo revela que Deus é paciente com os que o buscam sinceramente. Gideão não pediu sinais para se rebelar, mas porque queria ter certeza de que não estava enganado. Deus sabia disso e respondeu. Esse código nos mostra que a fé não nasce madura, mas é fortalecida pelo relacionamento com o Senhor. Assim como Gideão, muitos de nós precisamos ser confirmados, fortalecidos e lembrados da promessa. E o Senhor, em sua misericórdia, se inclina para nos sustentar. Mas há também um aspecto confrontador nesse episódio. O povo clamava por libertação, e Gideão já tinha recebido todas as confirmações necessárias. Ainda assim, ele hesitou. Quantos crentes não vivem assim? Deus já falou, já confirmou, já mostrou sua vontade, mas ainda exigem sinais, ainda pedem provas, ainda retardam a obediência. Spurgeon advertiu: "Não transforme os sinais de Deus em desculpas para sua demora. A fé que sempre espera por provas nunca fará nada grande para Cristo." A paciência de Deus com Gideão não deve ser usada como justificativa para nossa lentidão espiritual. Os sinais foram uma concessão, não uma regra. A verdadeira maturidade de fé não exige confirmações contínuas, mas descansa na palavra já revelada. Gideão precisava aprender a confiar mais na promessa do que no velo. Ainda assim, esse episódio encerra uma revelação preciosa. O orvalho no velo e a secura no chão, e depois a inversão, podem ser vistos como um símbolo da eleição divina. Deus escolhe derramar sua graça sobre o que parece pequeno e insignificante, enquanto outros permanecem secos. Gideão, que se via como o menor de todos, foi o escolhido para carregar o orvalho da presença. Isso nos lembra que o Senhor não escolhe como o homem escolhe, mas segundo o seu propósito eterno. O sexto código de Juízes 6 é este: Deus confirma sua promessa para corações vacilantes, não para que permaneçam na dúvida, mas para que avancem em obediência. O sinal do velo não era o fim, mas o último empurrão de Gideão para sair da hesitação e entrar no campo da batalha. O Senhor ainda hoje confirma sua palavra para nós, seja por meio das Escrituras, da pregação ou até de pequenos sinais em nossa caminhada. Mas tudo isso tem um propósito: nos mover da incerteza para a ação. Spurgeon concluiu com sabedoria: "Não adore os sinais, adore o Deus que os concede. Os sinais cessam, mas a palavra permanece para sempre." Gideão recebeu o sinal, mas não podia mais adiar. A hora da guerra havia chegado. O velo molhado e seco não era um amuleto, mas a prova final de que Deus estava com ele. Agora era hora de obedecer sem voltar atrás. Assim, o Senhor encerrou as desculpas de Gideão e o colocou diante do inevitável. A fé vacilante havia sido fortalecida pela paciência divina, e o guerreiro que antes se escondia estava pronto para marchar. O homem que pediu sinais estava prestes a se tornar o sinal vivo de que Deus continua levantando libertadores em meio
a fraqueza humana. Depois de todos os sinais, confirmações e preparativos, Gideão finalmente estava pronto para enfrentar os midianitas. Mas o Senhor ainda tinha algo a ensinar antes da batalha. O capítulo seguinte, Juízes 7, mostra que Gideão reuniu um exército de 32 mil homens. Humanamente, ainda era pouco diante de um inimigo incontável como a areia do mar. Mesmo assim, Deus disse: "É demais este povo que está contigo, para que eu não entregue os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou." Juízes 7:2. Esse é o ponto culminante da história. Deus reduz o exército de Gideão de 32 mil para apenas 300 homens. Primeiro, os medrosos foram dispensados. Depois, os que não souberam vigiar ao beber água também foram excluídos. Restaram apenas 300. A lógica humana diria que era suicídio enfrentar um exército tão numeroso com tão poucos homens. Mas a lógica divina dizia: "Basta-me 300, porque não é a força de vocês que vence, mas o meu braço estendido." Spurgeon afirmou: "Deus não precisa de grandes números para realizar grandes feitos. Um pequeno exército com Deus vale mais do que multidões sem Ele, pois a vitória não está na quantidade, mas na presença do Todo-Poderoso." Essa verdade se revela com força em Gideão. O Senhor não queria apenas libertar Israel, queria ensinar que a dependência total dele é o código secreto da vitória. A batalha se desenrola de forma inusitada. Gideão divide os 300 em 3 grupos, entrega-lhes trombetas, cântaros e tochas escondidas. À meia-noite, ao redor do acampamento inimigo, todos tocam as trombetas, quebram os cântaros e erguem as tochas, gritando: "Espada do Senhor e de Gideão." Juízes 7:20. O resultado foi o caos. Os midianitas, tomados de pavor, se confundem e começam a matar uns aos outros. O exército inimigo é derrotado não pela espada de Gideão, mas pelo terror que o próprio Senhor lançou sobre eles. Esse é o código final. A vitória não é do homem, é de Deus. Gideão foi apenas um instrumento. Os 300 não venceram porque eram fortes, mas porque eram dependentes. O sopro das trombetas e o brilho das tochas foram sinais da presença de Deus. Foi o Senhor quem lutou, quem confundiu os inimigos, quem deu a vitória. Gideão não poderia jamais reivindicar para si a glória que pertence somente ao Senhor. Spurgeon pregou sobre isso. Quando o Senhor vence por meio da fraqueza, toda boca humana é calada. Ele escolhe vasos frágeis para que o poder seja visto como seu, não nosso. Assim o cântaro se quebra, mas a luz resplandece e os inimigos fogem diante da glória de Deus. Esse foi exatamente o significado da estratégia de Gideão. Os cântaros quebrados revelaram a luz. A fraqueza humana revelou o poder divino. Essa lição é essencial para a igreja hoje. Vivemos em uma época em que muitos confiam em números, estruturas, estratégias e aparências. Mas o código de Juízes 6 e 7 nos lembra: não é a quantidade, mas a presença. Não é a força humana, mas a dependência total de Deus. O Senhor não precisa de multidões. Ele precisa de um povo consagrado, disposto a ser quebrado como cântaros, para que a luz da sua glória brilhe. O código perdido que se revela no fim da história de Gideão é este: a vitória nunca será nossa, mas sempre dele. Gideão começou como um homem fraco, escondido em cavernas, mas se tornou um libertador, porque aprendeu a depender do Senhor. Essa é a jornada espiritual que todos somos chamados a viver. Não importa quão pequeno seja o seu exército, se o Senhor está com você, já é suficiente. Spurgeon encerra esse pensamento com palavras que poderiam resumir toda a história de Gideão. A fé verdadeira não confia no que tem nas mãos,
mas no Deus que segura suas mãos. Quando o crente aprende a depender totalmente do Senhor, descobre que até sua fraqueza se torna a arma mais forte contra o inimigo. Assim, a vida de Gideão nos mostra o último código perdido, a dependência absoluta de Deus. É nela que está a chave da vitória. Não na coragem humana, não nos números, não na estratégia, mas no Senhor que se levanta para lutar pelo seu povo. A batalha é dele, a glória é dele e a vitória é dele. O código perdido em Juízes 6 não foi apenas para Gideão, mas para todos os que o Senhor continua chamando em tempos de medo, idolatria e fraqueza. Hoje, Deus também está procurando homens e mulheres que aceitem derrubar altares errados, edificar o seu altar, receber o revestimento do Espírito e marchar em total dependência da sua presença. Talvez você ainda se veja como Gideão, pequeno, inseguro, escondido em cavernas espirituais. Mas a voz do Senhor continua ecoando. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Não importa o tamanho do inimigo diante de você. O que importa é o tamanho do Deus que caminha com você. Agora é a sua vez de responder. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é a minha paz e a minha vitória. Escreva isso como um ato de fé, como quem levanta um altar diante de todos.